Olá, sou a acadêmica Francisca Gianni, da turma FLC 3759 SSB da Uniaselv, e hoje irei apresentar para vocês o meu produto virtual do meu estágio supervisionado da minha segunda licenciatura. Tenho como tema a formação de professores nos percursos e percalços. E as palavras iniciais para nossa apresentação é docência como ofício sem saberes, professores como um técnico e desvalorização da formação pedagógica. Atualmente, a perspectiva é de que a formação docente se alinhe a um modelo formativo que contemple a formação do profissional, que tenha como meta a aprendizagem constante, renovada, com disposição para a pesquisa, para o diálogo com a comunidade escolar, particularmente com os alunos e com os pares, e que na sua trajetória formativa e de prática pedagógica valorize e invista em seu desenvolvimento profissional. Os cursos de licenciatura ocupam um lugar significativo na formação de professores, devendo, pois, assumir o importante papel de possibilitar aos futuros profissionais a aquisição de uma personalidade no plano profissional, isto é, uma maneira socializada de ser, de pensar e de agir. E a formação do professor ela se dá em dois processos: na formação inicial e a formação continuada. O que é a formação de professores? Quando nós nos fazemos essa pergunta, Garcia nos responde: é uma formação de conhecimento e investigação que estuda os processos nos quais os professores aprendem e desenvolvem as suas competências. A formação inicial de um professor ela é caracterizada pela formação acadêmica formal, cujo contexto de ocorrência é a universidade, nos cursos de graduação. Compreende a formação específica do futuro professor, configurando-se com o momento em que o aluno se beneficia não só de conhecimento no campo geral, mas especialmente de conhecimentos pedagógicos das disciplinas necessárias para a formação. Os conhecimentos profissionais docentes compreendem conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico geral, como princípios, estratégias de gestão e organização da classe, conhecimento do currículo, dos materiais e dos programas, conhecimento do conteúdo pedagógico, é a combinação entre o conhecimento do material e o conhecimento do modo de ensinar, conhecimento do contexto educativo e conhecimento dos fins, propósitos e valores educativos. Nós podemos nos perguntar: o que esperar de uma formação inicial? Nós esperamos uma formação inicial que ela oportunize ao futuro professor a aprender a pensar como professor. E o que é pensar como professor? Pensar como professor é pensar de forma reflexiva num diálogo com a prática. Pensar de forma reflexiva é ser capaz de exprimir esfecto ou perplexidade perante situações imprevistas. A formação inicial deve contribuir para a construção de uma identidade profissional com estilo próprio, com habilidades e competências específicas para enfrentar e resolver com autenticidade os problemas e os desafios de uma prática exigente. Em uma das citações de Iberno, ele reconhece a importância da formação continuada e ressalta que essa formação não é treinamento, uma ideia que ainda perdura nas ações formativas. Nessa acepção, não é viável pensar em uma formação padronizada no contexto da qual o formador é quem seleciona as atividades que supõe ajudar os professores a conseguirem resultados esperados. Formação orientada pela racionalidade técnica não leva em conta a necessidade formativa dos professores e tampouco considera a complexidade das práticas docentes. Na verdade, trata-se de um modelo de formação que subestima as competências e os conhecimentos dos professores, não reconhece os conhecimentos que os professores possuem.
ocorre de modo descontextualizado e não investe na reflexão e tampouco na construção da autonomia docente. Se nós, quanto acadêmicos, professores, futuros professores, desejarmos mudanças nas práticas docentes nas escolas, nós precisamos, além de rever a formação de professores, analisar suas condições de trabalho e, principalmente, precisamos investir no conhecimento e na valorização dos professores. A formação objetiva um profissional que deve ser, ao mesmo tempo, agente de mudança individual e coletivo, sabendo o que deve fazer, por que deve e como deve fazer, cujo formato de trabalho esteja direcionado para a produção do conhecimento, colocando a pesquisa como princípio pedagógico fundamental. O professor deve, desde o princípio de sua formação, assumir-se como sujeito produtor de saberes, conscientizando-se de que ensinar implica mais do que transferir conhecimento. Ensinar e aprender são ações que envolvem reciprocidade e é no cotidiano social, escolar inclusive, que homens e mulheres vão aprendendo, socializando seus saberes e construindo-se social e historicamente. O professor deve ser um pesquisador. A tarefa de ensinar exige busca, indagação, pesquisa, proporcionando-lhe ultrapassar o estágio da consciência ingênua, passando para o estágio da curiosidade epistemológica. O inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital, onde a vida há inacabamento. Freire nos diz isso. Então, nós nunca podemos, quanto professores, acharmos que já sabemos tudo. Essa formação deve ser contínua. Nós devemos ter curiosidade, nós devemos querer buscar, nós devemos querer aprender sempre mais. Então, a formação, ela inicia-se na graduação, mas a formação continuada, ela se dá pela nossa vida inteira. Tá certo? Para melhorar as escolas, é preciso investir no desenvolvimento profissional docente. Para melhorar os professores, o desenvolvimento profissional deve ser definido a partir de suas necessidades pessoais e institucionais. Os corações dos professores, suas paixões, seus entusiasmos, suas emoções são tão importantes quanto as suas mãos e as suas cabeças. E para encerrarmos, deixaremos uma frase de Mia Couto que inicia-se com a pergunta: o que faz a estrada? A estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que serve o caminho, para nos fazerem parentes do futuro. Um forte abraço a todos e até a próxima.